Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Romanos. Nós vamos hoje abordar o capítulo 4. A ênfase do capítulo 4 está voltada para a justificação pela fé. E aqui Paulo usa a figura do personagem Abraão, colocando como o pai da fé. Eu gostaria de começar lendo o verso 3 do capítulo 4, para nós podermos tecer alguns comentários. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Essa palavra imputado, no grego, no original, ela tem a ver com um crédito que é feito na conta de alguém, sem que essa pessoa faça qualquer contrapartida para esse crédito. Por exemplo, se você vende um bem, um carro, uma casa, que seja, você entrega esse bem e aí a contrapartida é o crédito do valor correspondente na sua conta, o recebimento desse valor. A conotação dessa palavra imputado aqui não tem essa relação. Ela era usada naquela época dentro de alguns contextos legais e financeiros. Então, o que significa isso, na verdade, né? Quando aqui nós lemos na Escritura, né? Pois Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então, Deus imputou para a justiça. A justiça que Abraão recebeu da parte de Deus, a justificação pela fé, né? Não houve um pagamento, não houve uma contrapartida de obras, por exemplo. Então, esse capítulo 4 de Romanos vai tratar muito dessa questão, da justificação pela fé e não pelas obras. As obras, elas não são suficientes para a nossa justificação. Por mais que venhamos a nos esforçar, por mais que venhamos a fazer coisas boas, obras de caridade, obras que venham a beneficiar muitas pessoas, isso não é suficiente para a nossa justificação. Aliás, essa é uma ênfase muito forte do livro de Romanos. Coloca a salvação, o resgate do ser humano como algo gratuito, como algo da obra graciosa e benevolente de Deus. Então, isso foi imputado a Abraão e foi imputado também a todos nós. Nós recebemos a salvação como um presente imerecido, fruto da graça de Deus, sem que haja um esforço da parte do ser humano. Nós não precisamos sensibilizar o coração de Deus para que Ele nos ame, para que Ele nos resgate. Ele tomou a iniciativa, Ele enviou o seu Filho, foi Ele quem deu o primeiro passo no sentido do resgate das nossas vidas, né? Verso 6 reforça essa visão, esse conceito, né? Diz assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Na verdade, as obras são uma consequência da graça que nos alcançou. As obras, elas não são um meio para que alcancemos a graça. Algumas religiões, infelizmente, colocam essa questão das obras para que elas sejam o nosso aval, para que possamos nos apresentar diante de Deus. Como se o esforço humano, a capacidade do ser humano de fazer boas obras pudesse sensibilizar a Deus ou mover o coração de Deus. Na verdade, quando nós somos justificados pela fé, sem um esforço humano, as obras, as boas obras, são uma consequência desse fato, e não um meio para que alcancemos a salvação, não um meio para que alcancemos o coração de Deus. Na verdade, toda iniciativa para a salvação do ser humano parte de Deus. É Ele quem toma a iniciativa de enviar o seu Filho. É Ele quem toma a iniciativa de resgatar o povo perdido no deserto. É Ele quem toma a iniciativa de retirar o seu povo da prisão no Egito, de levantar um líder, Moisés, para conduzir esse povo até as portas da terra prometida. É sempre Deus quem toma a iniciativa. E eu faço menção do capítulo 3, em que ali Paulo declara, né, a corrupção do gênero humano. Nós fomos corrompidos pelo pecado,
nos 3 níveis do nosso ser: espírito, alma e corpo. Daí a necessidade da intervenção divina para que esse estado de coisas seja revertido. Vamos continuar aqui nos versos 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Na verdade, a consequência do pecado, ela foi desastrosa. A tradução literal para a palavra pecado significa errar o alvo. Quando o ser humano ele se entrega ao pecado, ele está errando o alvo do propósito último da sua existência e da sua criação. Qual é segundo a palavra de Deus, qual é o propósito da nossa existência? O louvor da glória do Senhor. Nós somos criados por Deus para que possamos resplandecer a luz do Senhor. Israel foi chamado por Deus para que Israel fosse uma bênção na terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então o chamado que foi feito a Abraão lá atrás tinha um propósito de frutificar, de abençoar outras nações. Hoje essa responsabilidade recai sobre a igreja. A igreja tem a incumbência de resplandecer a luz de Cristo a todas as nações, a todos os povos, né? Mas aqui Davi declara que é bem-aventurado, ou seja, é feliz. A palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz é aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são perdoados. E Deus é um Deus que perdoa, é um Deus longânimo. Nós comentamos isso já em capítulos anteriores. Ele é um Deus justo, é um Deus que aplica a justiça, aplica a sua lei, todavia ele é um Deus amoroso também. Vamos continuar aqui, agora lendo versos 19 e 21, caminhando mais para o final. Diz assim, capítulo 4 de Romanos, a partir do 19. E sem enfraquecer na fé, e aqui se referindo a Abraão, levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, 2 coisas que eu gostaria de salientar nesses versos que lemos. Em primeiro lugar, que Abraão não levou em consideração as circunstâncias que o cercavam. Quais eram essas circunstâncias? A situação adversa pela qual ele vivia no meio daqueles povos, muitos deles hostis a Abraão e a sua família. O próprio enfraquecimento do seu corpo. Esse é um ingrediente da fé, uma fé sobrenatural que vem de Deus e que permite que venhamos a olhar para as circunstâncias que nos cercam com olhos de fé. E Abraão teve essa capacidade. Todavia, Abraão não foi um homem perfeito. Ele é chamado de pai da fé. Os judeus o chamam de pai da sua nação. Mas ele cometeu erros. Ele era um homem como todos nós. Ele era uma pessoa feita de carne e osso. Ele mentiu a respeito de Sara, sua esposa, dizendo que era sua irmã. Ele fraquejou em um dado momento, em que ele já estava avançado em dias e a promessa não se concretizava. Então, Sara, sua esposa, tem a ideia de entregar a sua escrava Agar para que tivesse uma relação sexual com Abraão e pudesse gerar então uma descendência, porque naquela época uma mulher não ter filhos era motivo de muita humilhação e vergonha. A mulher naquela sociedade, uma sociedade patriarcal e sob muitos aspectos machista, olhava para a mulher mais como uma reprodutora do que como qualquer outra importância dentro daquela comunidade, que era mais familiar, tribal, e essas eram as questões sociais que prevaleciam. Então Sara, também avançada em dias, resolve então entregar Agar. E nós sabemos o resultado disso. Agar
teve Ismael. Posteriormente a promessa se concretizou, né? Veio o filho da promessa, Isaque. Todavia Ismael gerou um povo que até hoje eles causam problemas para o povo de Israel, né? São os árabes, são aqueles que estão ali ao redor de Israel, e existe um conflito ali que remonta já a muitos séculos. E tudo isso fruto da precipitação. Então Abraão não foi um homem perfeito. Ele foi o pai da fé, ele creu em Deus, mas ele teve as suas oscilações, assim como todos nós. Todos nós passamos por dificuldades, por dúvidas, e vez ou outra fraquejamos na nossa fé, a ponto até de desconfiarmos das promessas de Deus. Eu imagino que Abraão e Sara passaram por isso, já avançados em dias, e a promessa não se concretizava. E para a gente terminar, no verso 25, diz assim: o qual foi entregue, e aqui se referindo a Jesus, né? Jesus que foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, aquele sacrifício que foi feito naquela cruz há 2000 anos atrás, aconteceu por conta de uma dívida. Existia uma dívida impagável, humanamente falando, entre nós e Deus. Essa dívida ela foi quitada. E a quitação dessa dívida permitiu que nós recebêssemos a justiça de Deus. A justiça, então, ela nos foi imputada. Ela foi creditada na nossa conta. E essa justificação permite que possamos nos apresentar diante de Deus. Então, o sacrifício na cruz aconteceu por conta das nossas transgressões, como diz aqui no verso 25. E aí, Jesus não ficou apenas no sacrifício, Deus o ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a prova da aceitação do sacrifício. Jesus morrendo naquela cruz satisfez plenamente o senso de justiça de Deus. A lei foi cumprida naquele momento. Então, em primeiro lugar, a cruz de Cristo faz referência à justiça de Deus. Deus executa o juízo sobre Jesus, se satisfaz, porque, como Deus justo, ele não poderia deixar de executar a lei. A lei foi executada, a lei da morte, que foi colocada sobre toda a humanidade e que gerou o pecado que gerou a morte, perdão. Isso fez com que nós fôssemos justificados. Então, a obra da cruz é uma obra completa. Não existe mais nada a ser feito. Não existe mais nada a ser complementado. O próprio Jesus ali na cruz disse: está consumado. Não existe mais nada que possa nos afastar de Deus. Não existe mais nada que possa fazer com que o nosso acesso a Deus seja impedido. À medida do nosso arrependimento, à medida do reconhecimento da nossa pecaminosidade, nós podemos adentrar a presença de Deus, sem qualquer restrição. Obrigado, meus irmãos. Vamos dar continuidade no nosso próximo encontro ao capítulo 5 de Romanos. Deus abençoe.